Se prepara aí, pessoal, que esse vídeo está simplesmente imperdível. A gente já começa aqui com o presidente do STF, o Barroso, definindo que agora o Alexandre de Moraes será o novo relator da ação do PSOL contra a derrubada do IOF e não mais o outro ministro lá, o Gilmar Mendes, que tinha sido sorteado. Você vai entender por que isso está acontecendo nesse momento. Além disso, pessoal, a gente vai ver aqui o vídeo do Hugo Mota defendendo a derrubada do IOF e dizendo que não traiu o Planalto, que o Planalto sabia que ia ser muito difícil de barrar essa votação para a derrubada do IOF, embora o Fernando Haddad tenha falado que estava surpreso, né? Então, muito do esquisito, você vai entender tudo o que rolou aqui. Então, já chega a se inscrever no canal, habilitando o sininho. E a primeira notícia que a gente tem aqui de hoje é justamente do presidente do STF, o Barroso, definindo o Alexandre de Moraes como o novo relator contra a derrubada do IOF. O partido pede medida cautelar para suspender a decisão do Congresso que derrubou o decreto do governo federal relativo ao aumento do IOF. Então, pessoal, o Barroso ele definiu ontem, segunda-feira, o Alexandre de Moraes como o relator da ação do PSOL, né, contra a derrubada do IOF. Inicialmente, o caso tinha sido sorteado para o Gilmar Mendes, no entanto, o ministro pediu redistribuição ao presidente, já que Moraes é relator de outro processo do PL que contestava os decretos do Executivo sobre o tema. No despacho, o presidente da Câmara considerou o regime interno do STF para redistribuição. Para Barroso, há um importante grau de afinidade entre os temas das ações do PSOL e do PL, e o caso foi redistribuído para não haver risco de decisões contraditórias. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada pelo PSOL na última sexta-feira com um pedido de medida cautelar contra a medida do Congresso Nacional em derrubar o decreto do IOF. Então, a gente sabe que PSOL, PCdoB, PT, Rede, esses partidos todos aí, eles trabalham em parceria com o Lula, né, para fazer o que o Lula quer, né? Esses são os partidos que o Lula realmente pode contar para fazer as suas manobras do governo, inclusive essa ação aí que o pessoal impetrou no STF. Então, essa jogadinha aí Lula, partidos de esquerda e STF, né, para tentar aprovar as coisas que ele quer aprovar, tá? Então, a gente vê o Congresso Nacional, né, só para dar um contexto aqui, derrubou o decreto do aumento do IOF na última quarta-feira, dia 25. O texto foi aprovado na Câmara e também no Senado. Pessoal, o próprio AGU, o Messias, né, disse para o Lula ter muita cautela, né, em ajuizar esse tipo de coisa no STF, porque pode reverter contra ele esse tipo de ação. Vamos ver aqui os blogueiros da Globo News, né, falando sobre o Mota, né, defendendo a derrubada do IOF e dizendo que não traiu o Planalto. O presidente da Câmara publicou um vídeo nas redes sociais, ele foi super elogiado, inclusive por líderes do Centrão, depois da publicação desse vídeo. E aí, nesse vídeo, ele diz, na verdade, que não foi uma traição ao governo. Aquela história do governo ter sido pego de surpresa, como a gente ouviu de muitos governistas. O Mota se justifica, né, dizendo que sempre avisou ao governo que essa matéria seria uma matéria difícil de ser tratada aqui no Congresso Nacional. Então, ele disse que não se trata de uma traição ao governo federal. Ele também criticou aquilo que ele tem chamado de uma narrativa de nós contra eles. E aí, qual que é o bastidor de tudo isso? Conversando com aliados do presidente da Câmara. Hugo Mota está muito incomodado com uma narrativa que ele diz que o governo tem feito de colocar no colo do Congresso Nacional o aumento de despesas, também a possibilidade de não cortar gastos. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, no veto ali
que derrubou aqueles pontos que acabou aumentando a conta de luz. Isso incomodou muito Hugo Mota, mas também em relação ao aumento no número de deputados, como vocês falavam agora. E aí, aliados de Hugo Mota dizem que o governo precisa de um inimigo comum. Agora que o bolsonarismo deu uma diminuída, se enfraqueceu um pouco, segundo esses aliados de Hugo Mota, a leitura é que o governo federal quer fazer uma polarização com o Congresso Nacional. E Hugo Mota, inclusive, cita isso. Ele fala que ele é contra uma polarização social. E aí ele acabou citando, inclusive, que no mesmo dia que a Câmara votou a derrubada do decreto do IOF, acabou aprovando 3 pautas importantes para o governo. Mas ele disse que o presidente da Câmara, ele não está ali a serviço de um partido. Mas essas pautas que ele cita, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, também a autorização ali para um leilão de excedente de petróleo, que pode trazer até 20 bilhões de reais para o governo federal, e também o consignado privado. Então ele diz que, apesar desse decreto do IOF, que já era muito difícil aqui no Congresso Nacional, a Câmara acabou aprovando pautas de interesse do governo federal. Também amanhã eles devem votar a urgência de um projeto que limita as isenções fiscais. É um projeto que já passou no Senado, passou em 2023 no Senado. Esse projeto foi tratado naquela fatídica reunião que aconteceu no domingo à noite na residência oficial, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É um projeto que ele não corta isenções fiscais, mas ele cria ali um prazo para que essas isenções fiscais sejam revistas, um prazo de 5 anos. E aí eles têm que trazer, segundo esse projeto, essas isenções fiscais tem que ter metodologia, elas têm que apresentar resultado, têm que apresentar desempenho, tem que ter uma transparência. Só que é importante a gente dizer que esse projeto ele não corta nenhuma isenção nesse momento, está prevendo ali algo para o futuro. Então, a avaliação também ali de técnicos é que esse projeto não resolve, nesse momento, o problema do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas fato é... Tá aí, pessoal. Então, Congresso ainda tentando ajudar de alguma forma a arrecadação do governo Lula, né? Já aprovou algumas propostas aí que é de interesse do governo, né? Mas mesmo assim parece que nem essa ajuda aí resolve muita coisa para esse desgoverno. Me conta o que você acha nos comentários. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!